Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez te cause algum desconforto ao ouvir pela primeira vez. Mas eu quero te dizer, Deus não está no controle de todas as coisas. Este tem sido um dito popular no nosso tempo, em que cada vez que nós enfrentamos grandes dificuldades, grandes desafios, ou nós não sabemos explicar o que está acontecendo ao nosso redor, nós aliviamos a nós mesmos dizendo assim, olha, Deus está no controle dessa situação. Contudo, sempre que eu escutava essa expressão, isso causava um conflito muito grande dentro de mim. Como que esse Deus que é Pai, esse Deus que é amor, esse Deus que quer salvar a minha vida, está controlando situações de morte, situações de guerra, situações de caos, ou como temos vivido nesse momento, situações de epidemia. Então fique conosco que nos próximos minutos nós vamos estar falando sobre como que pode ser entendido essa verdade que, de fato, Deus não está no controle de todas as coisas. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria que você acompanhasse comigo uma verdade primordial da palavra de Deus que está no primeiro versículo escrito na Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus afirma o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, em primeiro lugar, Deus é o Criador de todas as coisas. O Senhor criou os céus e a terra. E isso não faz com que Deus esteja atualmente no controle de todas as coisas, mas isso traz a característica de Deus como Criador e soberano sobre toda a terra e sobre tudo que existe. Em segundo lugar, eu quero te trazer um outro princípio que também está no primeiro capítulo da Bíblia, no versículo 26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Preste atenção. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse texto dá início àquilo que na teologia nós chamamos de mandato de domínio. Ou seja, Deus criou os céus e a terra, Deus projetou toda esta terra, então ele faz o homem à sua imagem e semelhança, gera a humanidade conforme sua imagem e semelhança, e agora ele delega a autoridade sobre a terra a este ser, ao ser humano, a todos nós. Ele diz assim, dominem sobre essa criação que eu estou entregando para vocês. Aqui nós começamos a entender como de fato acontece a autoridade espiritual sobre a terra. Segundo lugar, nós podemos ver nesse mesmo princípio que no Salmo 115, versículo 16, está escrito assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Aqui nós conseguimos completar esse conceito de que Deus ele é soberano, de que Deus ele é o Criador, mas ele confiou a nós, confiou à humanidade, confiou aos seres humanos autoridade, domínio e liberdade sobre a terra. O ser humano foi criado por Deus como um ser autônomo, que tem livre-arbítrio e pode tomar decisões, inclusive contrárias à vontade de Deus, contrárias a este controle de Deus e que podem inclusive trazer mal e destruição sobre si. O que nós vemos é que Deus tinha um projeto de andar junto com o homem, de fazer parte da história da humanidade. Deus tinha um projeto de construir a vida humana em conjunto com ele. Mas nós vemos ainda nos primeiros capítulos já da palavra de Deus que o próprio ser humano, a nossa humanidade, rompeu essa aliança com Deus quando escolhemos desobedecer a palavra de Deus. E em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Por que tem essa verdade na palavra de Deus de que toda a criação, de que todo mundo está sob o poder do maligno? Porque um dia o pecado entrou no mundo por causa da desobediência humana. E quando o ser humano desobedeceu a Deus, automaticamente ele obedeceu ao projeto das trevas, representado pela serpente lá no Éden. Então, quando nós vemos a palavra de Deus em outro texto ainda, Romanos capítulo 5, versículo 19, diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O que nós vemos aqui?
que quando o ser humano pecou e se afastou de Deus, nesse projeto que Deus tinha para a raça humana, lá no capítulo 3 de Gênesis nós vimos que o pecado se torna uma barreira entre Deus e a humanidade. E agora o Senhor, ele expulsa o homem da sua presença, no capítulo 3 de Gênesis, porque o pecado é inconcebível diante de Deus. A partir daí vem morte, a partir daí vem doenças, a partir daí vem pestes, a partir daí vem epidemias, vem guerras, uma série de maldades começam a se proliferar no ambiente da terra e no ambiente humano, como parte dessa aliança humana com o projeto das trevas e, consequentemente, essa aliança quebrada com Deus por parte dos seres humanos. Agora nós começamos a entender o seguinte: Deus é soberano, criador dos céus e da terra, delegou à humanidade a autoridade sobre essa terra, mas o homem rompeu a sua aliança com Deus e constituiu uma aliança com o reino das trevas, com Satanás. E agora uma série de coisas ruins passam a acontecer, vem destruição, ao ponto de que a própria palavra de Deus diz que a natureza está aguardando que os filhos de Deus se manifestem, esses filhos que são gerados agora por Deus por meio de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos entender. Quando nós vimos aquele texto de Romanos capítulo 5, diz assim que ao mesmo tempo que pela desobediência lá atrás muitos foram feitos pecadores e afastados de Deus, pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. O que isso quer dizer? Que não é o fato de Jesus ter morrido na cruz que tornou o mundo inteiro justo. Jesus ter morrido na cruz para nos salvar, conforme a resposta de cada um de nós, vai fazendo com que muitos serão feitos justos. E isso traz a urgência de nós anunciarmos o Evangelho. Isso traz a urgência de nós anunciarmos a palavra de Deus. Por quê? Quanto mais as pessoas entregarem a autoridade da sua própria vida para que Deus restaure, como o apóstolo Paulo fala, que não seja mais eu quem vivo, mas Cristo viva em mim, quanto mais pessoas, quanto mais famílias, quanto mais cidades, quanto mais nações se voltarem para restaurar o projeto de Deus e destruir a obra das trevas, aí nós podemos dizer que a vontade de Deus passa a ser exercida e que o Senhor está tendo liberdade dada pelo homem para trazer um futuro de vida sobre a terra. Então, complementando tudo isso, nós vemos que quando Jesus foi tentado lá no deserto, o diabo falou algo para ele que eu não sei se você já parou para prestar atenção. Ele disse assim em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Veja como que Satanás se relacionou com Jesus. Ele disse: eu recebi autoridade sobre todos os reinos do mundo, e se tu me adorares, eu posso te dar. Aqui nós completamos esse conceito de que Deus, soberano, entregou a autoridade sobre a terra para a humanidade. A humanidade, por sua vez, rompe esta aliança com Deus, entrega a autoridade espiritual sobre a terra para o reino das trevas. Agora o próprio diabo tenta Jesus dizendo: olha, eu recebi autoridade sobre todos os reinos deste mundo, então eu posso te dar. Jesus não aceitou essa tentação, fez pelo caminho correto, restaura o direito humano de ter agora de novo a autoridade sobre essa terra. E no versículo 18 de Mateus 28, depois que Jesus já morreu, ressuscitou, cumpriu toda a sua obra na cruz, diz assim: Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que quer dizer isso? Que Jesus foi o primeiro ser humano que retoma a liberdade, a autonomia humana de poder construir a vontade de Deus nessa terra sem a influência das trevas. Dessa forma, isso só cresce, a tal ponto que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus ele é tão poderoso, Deus pode fazer tantas coisas, o poder de Deus é infinito, mas ele sempre acontece através de nós. Veja o que está escrito aqui: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Queremos que o Senhor controle as épocas, queremos que o Senhor traga a vida, queremos que o Senhor restaure a humanidade, queremos que guerras cessem, queremos que epidemias cessem. Nós, como filhos de Deus, por meio de Jesus, precisamos nos levantar, precisamos orar, precisamos agir para destruir todo o mal, para destruir toda a obra das trevas. Existem algumas exceções a isso? Existem. Existem coisas que acontecem como provações
que Deus, como um pai, permite que nós venhamos atravessar para crescer. Existem coisas que têm a ver com o predestino de Deus, com a predestinação que Deus tem para os seus filhos. Existem outros princípios que dependem do estabelecimento do reino de Deus nessa terra, mas esses assuntos são para os nossos próximos vídeos. Então, não esqueça, Deus não está no controle de todas as coisas, Deus não está causando epidemias, Deus não está causando mal sobre a terra. Se alguém está causando mal sobre a terra, é Satanás, é o seu reino, muitas vezes agindo por meio dos próprios seres humanos. Se alguém pode restaurar essa terra, é o nosso Deus, por meio de Jesus, por meio dos seus filhos e da sua igreja. Então levante-se e faça acontecer a vontade de Deus na tua vida e no lugar onde tu vive. Até mais!